E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar de um dos melhores personagens da DC Comics. Vamos falar do Maioral, o Lobo. Esse que é particularmente o meu personagem favorito da DC Comics. E eu queria agradecer bastante aí a meus colegas de trabalho, ao Lucas e ao Murilo, que sugeriram aí a ideia de trazer a origem, poderes e habilidades do Lobo, do Maioral. Então vamos falar sobre mais esse personagem da DC Comics. Bom, o Maioral vai fazer a sua estreia na revista Omega Man, edição número 3 de junho de 1983. Ele é criação de Roger Slifer e de Keith Giffen. Bom, havia no universo da DC Comics um planeta chamado Planeta Kizarnia, que era um planeta onde tinha a paz, onde tinha uma grande paz, um grande desenvolvimento. As pessoas viviam todas felizes, todas alegres. E você tinha praticamente a vida em plenitude nesse planeta. Até que um dia apareceu aí, nasceu uma criatura que ia acabar com toda essa plenitude. Quando ele nasceu, a sua maldade era tão grande, mas tão grande, que a enfermeira que fez o parto dele acabou enlouquecendo e se tornou a primeira paciente mental deste planeta após 10 milênios, quando essa criatura, esse bebê recém-nascido, mastigou 4 de seus dedos. O ato de maldade fez com que seus pais dessem a ele o nome de Lobo. E Lobo é uma palavra que vem do dialeto Kunde e que significa aquele que devora suas entranhas e desfruta disso. Então o Lobo ele vai receber esse nome justamente por conta de toda a maldade que ele começou a fazer desde o início, desde que ele saiu da barriga de sua mãe. E aí o Lobo ele cresceu aprontando bastante no planeta Kizarnia, até que um dia o Lobo ele teve uma ideia brilhante. Ele criou um exército de criaturas letais semelhantes a escorpiões. E aí ele soltou essas criaturas no seu planeta. E aí o resultado, pessoal, é que as criaturas que o Lobo criou simplesmente destruíram todo o planeta Kizarnia, mataram todos os Kizarnianos, e o único que restou foi justamente o próprio Lobo, que dizia que aquilo na verdade foi o seu trabalho da Feira de Ciências, e devido ao fato dele ter conseguido exterminar o seu próprio povo, ele acabou se autonotando, ele deu uma nota para ele próprio, uma nota A de 10/10 por conta de seu ato, que seria um ato de um trabalho extremamente bem feito. É para vocês verem como o Lobo ele é sem noção. E aí a partir daí o Lobo ele passou a viajar pelo universo, cumprindo várias missões. Ele se tornou um mercenário. E aí ele passou a pegar várias missões e a eliminar vários alvos. E apesar dele ser um sem noção, como a gente pôde trazer aqui no início da sua história, ele tinha um código de honra muito grande no que diz respeito a esses contratos. Ou seja, quando ele recebia um contrato, ele fazia o possível para que esse contrato fosse cumprido. Então ele sempre trabalhava, na verdade ele sempre conseguia cumprir os acordos que lhe eram passados. E aí ele acabou se encontrando com vários heróis e com vários vilões no universo. Numa de suas primeiras missões, o Lobo vai ter um papel muito importante na Guerra da Cidadela. Ele foi contratado pelo agente humano, o Harry Holcomb, e ele tinha como objetivo capturar um alienígena no Fórum chamada Calista. E aí ele tinha que capturar a Calista para descobrir o segredo que havia por trás do escudo de seu planeta natal, que estava protegendo da investida do Harry Holcomb. E aí, juntamente com seus colegas, o Bedlam e o Berserk, eles conseguem invadir a nave-mãe dos Homens Ômega, e lá ele consegue lutar aí contra a Calista. Logo depois, o Harry Holcomb contrata o Lobo para cumprir uma outra missão, que é eliminar o líder dos Homens Ômega, o líder interino dos Homens Ômega, que era um cara chamado Tigo. Só que dessa vez o Lobo
não conseguiu cumprir o seu contrato. Logo após o fim da cidadela, o marido da Calista, né, o Primus, é quem decide contratar os serviços do Lobo, né, para vocês verem que o Lobo ele não tem aliança, ele não tem uma honra, ele só tem a honra aos contratos dele e aos golfinhos espaciais, né, que são suas criaturas de estimação. Mas tirando isso, ele não tem honra com mais ninguém, né? Então ele enfrentou a Calista, né? Ele acabou sendo inimigo da Calista durante certo tempo. Mas aí agora ele foi contratado pelo marido da Calista, né? O Primus, com o objetivo aí de ir até a prisão da Cidadela e resgatar alguns dos aliados do Primus, né? Que estavam presos aí na Cidadela. Ele acaba cumprindo essa missão. Mas aí durante a sua fuga, ele acaba matando o comandante supremo das forças militares da Cidadela. Ele acaba aí eliminando um dos grandes aliados do Harry Hawkon, seu antigo contratante. E aí o Lobo ele foi cumprindo algumas tarefas, alguns contratos pelo universo, até que em um dado momento ele acabaria vindo parar aqui na Terra. Ele foi contratado pelo vilão Manga Khan, que tinha como objetivo acabar com a Liga da Justiça Internacional. O Lobo ele acaba sendo teletransportado pela Big Barda e acaba indo parar justamente na sede da Liga da Justiça. E nesse momento ele acabou se encontrando com Guy Gardner, né, com o Lanterna Verde, e ele começou a fingir que era amigo do Guy Gardner. Ele começou a fingir que ele era uma pessoa confiável porque ele estava esperando o melhor momento para eliminar todo mundo da Liga da Justiça. Porém, a sorte da Liga, pessoal, é que no meio da missão o Manga Khan cancelou o contrato e o Lobo não teve a oportunidade de acabar com a Liga da Justiça. E olha, eu acho que o Lobo é bem capaz de acabar com a Liga da Justiça mesmo. O cara já deitou o Superman na porrada várias vezes. E aí, pessoal, o Lobo, ele, como eu já falei aqui no vídeo, ele só tinha honra para os seus contratos, então missão dada é missão cumprida para ele, e ele também tinha honra para os seus golfinhos espaciais, né? Ele amava muito os seus golfinhos espaciais. Tanto é que quando um de seus golfinhos foi morto, ele acabou rastreando, né, a pessoa que matou o seu amado golfinho, e ele acabou encontrando o Legion, né, que era um grupo de guerreiros pela liberdade formado ali pelo Vril-Dox II. Ele tinha acabado de formar essa equipe, e aí o Lobo queria se vingar desse pessoal, né, queria acabar com esse pessoal, e aí ele caiu para dentro, né, ele foi lá matar a galera do Legion, até que o Vril-Dox II ele pediu arrego, né, ele interrompeu ali a luta ali do Lobo, né, que ele tinha deitado todos os seus aliados. O Vril-Dox ele jurou pro Lobo que ele protegeria os seus golfinhos espaciais desde que ele trabalhasse para a Legion. Então, mais um contrato foi estabelecido, o Vril-Dox e a Legion protegeriam os golfinhos do Lobo, enquanto que o Lobo trabalharia junto com a Legion. Ele acompanhou a Legion até Cairn, conhecido como o Mundo das Drogas, né, que é um enorme planeta, basicamente é uma Cracolândia tamanho planetário que tem lá na DC. E aí ele acabou, juntamente com a Legion, desmantelando todo o esquema dos traficantes que viviam naquele planeta. E uma coisa curiosa é que nessa missão o Vril-Dox ele vai ferindo o Lobo, e nessa época o Lobo ele tinha a capacidade de criar clones dele mesmo a partir de gotas do seu sangue. O resultado foi que teve um monte de lobo ali lutando contra o pessoal do planeta Carne, até que em um dado momento o Vril-Dox, vendo aquele exército de lobos na frente dele, ele decide envenenar todos os lobos para acabar de vez com a raça do lobo. Só que no fim das contas ele não consegue matar o lobo original, que acaba perdendo essa capacidade de se multiplicar. E durante um certo tempo o lobo ele ficou fazendo trabalhos ali para a Legion, em troca da Legion proteger os seus golfinhos, até que em um dado momento o Vril-Dox ele morre, quer dizer, na verdade um clone do Vril-Dox morre,
E aí o lobo, ele aproveita essa deixa para sair da Legion e levar os seus golfinhos junto dali. Então, pessoal, essa é a origem, esse é o início das histórias do lobo. Se vocês quiserem, eu posso trazer futuramente as histórias do lobo deitando o Superman na porrada, né? O Superman é um grande freguês do lobo. A verdade é essa. É sempre muito bom trazer histórias aqui do Maioral. Bom, agora vamos falar dos seus poderes e das suas habilidades. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e repasse para mais pessoas. Agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Maioral. Bom, o lobo, ele tem a origem de seus poderes no fato dele ser um Kizarniano. Então são poderes e habilidades que vêm aí da sua fisiologia Kizarniana, que são os seguintes. Ele tem força sobre-humana, vigor sobre-humano, imortalidade e invulnerabilidade. Inclusive é até interessante a história dessa imortalidade, porque tem uma história que o lobo morre, o lobo é mandado pro inferno, obviamente, né, porque ele fez muita coisa ruim. Só que ele apronta tanto no inferno, né, ele causa tanta destruição no inferno que o demônio decide mandar ele pro céu. E no céu o pessoal não aceita ele. Então, devido ao fato dele não ter sido aceito nem no céu, nem no inferno, ele é incapaz de morrer. Ele tem regeneração, biofissão, pode se transformar em um ou mais lobos, apesar de que ele perdeu esses poderes, imunidade termal, autossustento, possessão, né? Tem um dado momento que ele vira um espírito e pode possuir o corpo de outros seres, reflexos sobre-humanos, sentidos hiperaguçados, né? Na verdade sua audição e seu olfato, e ele também tem algumas habilidades que ele complementa aos seus poderes, que são as seguintes. Ele é um expert combatente, tem um intelecto nível gênio, apesar de ser muito sem noção, aptidão mecânica, força de vontade indômita, tem a intimidação e ele é um grande atirador, especialista em armas de fogo. O lobo, ele gosta de usar muitas armas para lutar, né? Então ele consegue deitar o pessoal na porrada, mas ele também gosta muito de utilizar armas. As armas que ele utiliza são uma corrente com gancho, né, que é a sua arma favorita. E além disso, ele também utiliza várias armas brancas, lâminas, facões, espadas e etc. Além de armas de fogo e explosivos para acabar com seus inimigos. Bom, agora vamos falar do lobo em outras mídias. E ele é bastante popular, então ele aparece em várias mídias, que são as seguintes. Ele aparece no jogo DC Legends. Ele aparece no jogo Injustice Gods Among Us. Ele tem uma versão do jogo Lego Beyond Gotham. Ele tem uma outra versão Lego na animação Rage of Atlantis. Ele aparece no filme animado DCU Superman, o Homem do Amanhã. Ele aparece no filme animado Liga da Justiça Crise em Duas Terras. Ele aparece na série animada do Superman de 1996. Ele aparece na série animada Legião dos Super-Heróis. Ele aparece na série animada Justiça Jovem. Ele aparece na série animada DC Super Hero Girls. Ele aparece na série animada Justice League Action. Ele tem a sua própria websérie animada, conhecida apenas como Lobo. E ele tem uma versão live action que aparece na série de TV Krypton, onde ele é interpretado pelo Emmett Scanlon. Bom, agora vamos falar das revistas do Lobo. Esse Lobo que eu trouxe para vocês é o Lobo da New Earth, que é o Lobo mais clássico. Teve um outro Lobo lá na Prime Earth, no início da Prime Earth, que é um Lobo completamente sojado, né? Um Lobo bosta ali, né? Completamente donzelo, né? Bem merda. Mas aí depois eles acabaram trocando por uma versão mais parecida com a New Earth. Então, o Lobo na New Earth, ele teve duas revistas.
tem a revista Lobo Volume 1 com 4 edições e Lobo Volume 2 com 66 edições. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Lobo, o Maioral. O que é que vocês acham desse personagem? Vocês querem que eu traga mais coisa do Lobo, né? O crossover com Máscara, as histórias com Superman, os grandes feitos desse personagem? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!